Saudações. Nós vamos passar uns dias aqui no sítio, que o seu Wagner está indo para Araguaia, né? E a gente que cuida dos animais quando isso acontece. Olha lá, falando em animais é o galo. Mas a gente fala mesmo de geopolítica, né? Economia política e tal. E eu gostaria de trocar umas ideias rápidas, porque o vídeo aqui não pode ser longo, porque a internet é muito ruim. Muitos países, nas semanas passadas, nos meses passados, países muçulmanos, anunciaram o restabelecimento das relações com a Síria. Mas, recentemente, eles têm dado alguns passos atrás nesse sentido, por conta das pressões do governo dos Estados Unidos. Certo, os Estados Unidos dão apoio financeiro para essas ditaduras, mas elas têm que seguir à risca o modus operandi americano, né? Os interesses americanos. Essa estratégia de usar dólar para fazer boicote, cara, é isso que levou os Estados Unidos para o buraco. E eles simplesmente parece que não aprenderam nada, porque a China tem mais dinheiro que eles. A única coisa que os americanos estão fazendo é atrair a China e a Rússia, certo? Porque, a bem da verdade, os Estados Unidos compram apoio, perfeito? Mas para comprar apoio eles precisam de dinheiro, eles precisam de dólar. E esses dólares estão acabando. A dívida está alta demais, a inflação está crescendo, a recessão, a desdolarização. Então os Estados Unidos continuam atuando como se nada tivesse mudado. O Jones Manuel não é um sujeito que eu tenho assim, oh meu Deus, que apreço, mas eu tenho que admitir que eventualmente ele manda bem. Definiu os Estados Unidos como uma etnocracia. De fato, os Estados Unidos são uma etnocracia. Governo dos brancos para os brancos pelos brancos, em especial brancos anglo-saxões. Só que é mais do que isso. É uma gerontocracia, certo? Como assim uma gerontocracia? É um governo de idosos, de gente muito idosa. Você vê o Biden já está variando, como se diz aqui, né? Já está variando, já não está falando coisa com coisa. E esses dias o líder dos republicanos, acho que no Congresso, simplesmente parece que deu um AVC na frente das câmeras de televisão, mas é um homem com 92 anos, né? É um senhor muito idoso. Então, os Estados Unidos estão sendo governados por pessoas nas raias da demência. Nas raias da demência. São pessoas muito idosas que já não têm uma conexão ampla com a realidade. O problema não é ser idoso. O problema é que, visivelmente, alguns deles estão perdendo esse contato com a realidade. Certo? E isso influencia as políticas públicas dos Estados Unidos. Facilita a dominação de uma espécie de establishment, né? Normalmente republicano ou democrata, não faz tanta diferença assim, certo? Um establishment neocon ou disfarçado de liberal, né? Que controla os Estados Unidos usando marionetes esses senhores idosos, certo? Usando como marionetes esses senhores idosos. Visivelmente eles não conseguem entender o que está acontecendo. É uma maldade, para dizer a verdade. É uma maldade fazer isso com pessoas nessa idade. E os Estados Unidos são cada vez mais também uma cleptocracia, uma oligarquia cleptocrata. Oligarquia porque sempre foram, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial foi um ponto de inflexão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos abandonou qualquer pretensão de democracia depois da Segunda Guerra. O último governante democrático dos Estados Unidos foi o Franklin Delano Roosevelt. Depois disso, dali para frente foi só para trás. Certo? Não é cada presidente, mas compromissado com a oligarquia, com o setor financeiro, com o complexo militar industrial do que outro. Os Estados Unidos deixou de representar um povo e passou a representar o mercado. Foi a implantação do neoliberalismo, de ideologias neoliberais, né? Estado mínimo. Na verdade, os Estados Unidos ficaram sem Estado.
é um caso incrível, são Mercados Unidos. O nome do país deveria ser Mercados Unidos. Lá não tem mais Estado, certo? O Estado começou já depois da Segunda Guerra Mundial como um mero intermediário entre a verba pública e a elite privada. E após a década de 70, o Estado foi realmente desmontado. Foi realmente desmontado. As consequências disso são trágicas, né? Porque o povo deixa de importar. O povo é o quê? É consumidor, definido pelo número de cartão de crédito, ou contribuinte, definido pelo número de seguro social. É só isso que o americano ele trabalha para sustentar o governo com impostos. Nos Estados Unidos isso é verdade, porque aqui você fala isso é uma bobagem. Por pouco peixe que a gente tem, a gente faz um pirão muito bom. Desde que tenhamos, claro, um presidente, né, o que voltamos a ter em 1º de janeiro. Desde que a gente tenha um presidente, dá para fazer um punhado de coisa. Com todas as amarras colocadas pelo Supremo, pelos militares, pelo Centrão, pela mídia, né, a gente ainda consegue fazer algumas coisas, enquanto Estado. Nos Estados Unidos, não. Abandonaram completamente as políticas públicas. O resultado é um país que é incapaz de fazer a guerra. Só que esses beneficiários dessas políticas guerreiras americanas, eles não entendem que sem o Estado eles não conseguem ganhar guerra, só fazer. E não dá para perder guerra infinitamente. Certo? Não dá, simplesmente não dá. E eles estão começando a entender isso da pior forma. E aí o que eles fazem? Essa gerontocracia, uma gerontocracia muito pouco inteligente, ela tenta usar os mesmos métodos que elas conheceram nos anos 70, né? Boicote, sanção, só que não resolve mais, porque a China está aí, a Rússia está aí, não tem medo de sanção, não tem medo de boicote, tem dinheiro. Então os Estados Unidos estão atirando no próprio pé, e já estão atirando no próprio pé faz um tempo, certo? Então eu creio honestamente que eles vão começar a colher o fruto desses tiros em breve. Em breve, a perda de prestígio e de poder dos Estados Unidos, que já são evidentes, vai ficar ainda maior, certo? Então é isso. Não vamos alongar muito porque a internet é muito ruim. Tenha uma ótima tarde.